Após 27 anos de silêncio, o príncipe William fez aquilo que ninguém esperava. Abriu o túmulo da princesa Diana. Mas o que viu lá dentro não foi apenas pessoal. Deixou-o pálido, sem palavras e visivelmente abalado. O que esteve escondido durante décadas? E por que agora? Este momento chocou toda a realeza. A porta proibida abre-se. 27 anos após a trágica morte da princesa Diana, algo inimaginável aconteceu. O príncipe William, agora futuro rei e pai de 3 filhos, estava diante do túmulo selado da mãe. Um lugar que evitara durante quase 3 décadas. Mas naquele dia, o ar estava diferente. Um silêncio pesado pairava. A porta proibida estava prestes a abrir-se. A permissão para a exumação tinha sido concedida discretamente, soterrada por camadas de protocolo real e papelada legal. Apenas um punhado de pessoas de dentro sabia do que estava a acontecer. Não foi feito para cerimônia ou imprensa. Foi feito pela verdade. E a verdade exigia que o passado fosse desenterrado. O local era Althorpe, a casa de infância de Diana, onde o seu corpo foi sepultado em 1997, numa ilha do Lago Oval. Durante anos, permaneceu intocado, mas, nos bastidores, uma descoberta, possivelmente um fragmento de carta ou novas provas forenses, levou a família Dyer à decisão final. Porém, coube a William. Ele concordou, reluctant, em silêncio, mas com propósito. A segurança na zona era rigorosa. Nenhuma imprensa, nenhuma família, exceto William. Peritos médicos, equipas forenses e conselheiros reais ladeavam-no silenciosamente enquanto se aproximavam da cripta. O vento mal se movia. O lago estava parado. Era como se a própria terra soubesse o que estava prestes a acontecer. Quando a cobertura de pedra do túmulo foi afastada, a temperatura desceu. Um frio repentino e inexplicável percorreu o corpo, como se o passado estivesse à espera de voltar a respirar. No momento em que o caixão apareceu, o rosto de William mudou. A sua compostura habitual, praticada, polida, principesca, rachada. Ele empalideceu, tão pálido que uma testemunha descreveu como se a cor lhe estivesse a abandonar a alma. Quando a luz atingiu o caixão, a realidade selada do local de descanso final da sua mãe tornou-se real de uma forma que nunca tinha acontecido. Não através de fotos granuladas, não através de luto público. Esta era Diana, tal como fora deixada, selada em madeira, em segredo. E agora o seu filho estava frente a frente com o silêncio que ela deixara para trás. Ele não falava. Ele não se mexeu. Apenas olhou fixamente, olhos arregalados, mandíbula bloqueada, coração disparado. E, no entanto, isto era apenas o início. Primeiro olhar para o interior do túmulo. A primeira vista de olhos ao interior do túmulo de Diana surpreendeu todos os presentes. O caixão, embora selado durante quase 3 décadas, manteve a sua forma. Mas os artefactos que a rodeavam, resquícios de uma vida interrompida, contavam uma história mais negra. Os itens enterrados com ela estavam deteriorados. Fragmentos de cartas pessoais, um rosário e um outrora belo lenço de seda jaziam desbotados e desfiados perto da base. Ainda mais perturbador era o estado da própria câmara funerária. Partes da alvenaria pareciam adulteradas. Um pequeno painel, anteriormente considerado decorativo, estava ligeiramente entreaberto. Arranhões em redor do selo sugeriam que este tinha sido aberto, ou pelo menos mexido, algum tempo depois do enterro original. Esta descoberta por si só já causava arrepios na equipa forense. Mas foi quando o caixão foi cuidadosamente aberto, com o tenso aceno de aprovação de Williams, que a situação passou de solene a chocante. No interior, o corpo estava parcialmente preservado, mas apresentava sinais que não se coadunavam com os relatos oficiais. Os peritos notaram fraturas invulgares ao longo das costelas e da bacia, inconsistentes com os ferimentos documentados no acidente de viação. Havia também hematomas nas omoplatas e evidências de possíveis marcas de imobilização nos braços. Mais preocupante ainda, vestígios de manipulação cirúrgica em áreas não observadas na autópsia original. Foi encontrada uma bolsa selada ao lado do corpo contendo o que parecia ser um bilhete pessoal. Discolorator, parcialmente rasgada, mas legível em alguns excertos. Nela, palavras fracas, traição, proteção. Eles mentiram. Era impossível verificar na hora, mas o suficiente para deixar todos na sala em completo silêncio. Um consultor médico terá sussurrado: isto muda tudo. William, vendo tudo aquilo, os artefactos, as cicatrizes, a sugestão de segredos enterrados com ela, recuou, visivelmente abalado.
A sua respiração tornou-se ofegante. Os olhos fixos no fragmento da carta, incapaz de processar o que estava a ver. Algo estava errado. Terrivelmente errado, e isto não era apenas uma revisitação da dor. Era uma porta de entrada para uma verdade que alguém tentara enterrar com ela. O que tinha sido escondido estava agora à beira de explodir. As descobertas médicas chocaram os especialistas. À medida que o túmulo era novamente fechado e os restos mortais de Diana eram cuidadosamente transferidos para uma unidade médica privada para estudos mais aprofundados, a sala passou do ritual à investigação. Uma equipe de patologistas forenses, toxicologistas e analistas de trauma, criteriosamente selecionados sob sigilo real, começou a juntar as peças de uma verdade que nunca tinha sido revelada. O que descobriram chocou até os profissionais mais experientes. Embora a autópsia oficial de 1997 tenha atribuído a morte de Diana a ferimentos internos causados por traumatismo contundente num acidente de viação, novas imagens e análises de tecidos revelaram inconsistências. Várias fraturas não coincidiam com o ângulo de impacto descrito para o acidente. Uma fratura de uma costela perto do externo, uma fratura na articulação da anca e microfraturas ao longo da clavícula levantaram suspeitas imediatas. Um médico terá dito que estas não são as lesões que se esperariam de uma colisão frontal a alta velocidade. Não nesse padrão. Igualmente perturbadores eram os padrões de hematomas. Marcas nos pulsos e na parte superior dos braços sugeriam uma possível contenção ou manuseamento nos momentos que antecederam o impacto. Sinais ignorados ou ignorados na autópsia original. Eram tênues, quase desaparecidos ao fim de tantos anos. Mas estavam lá. Ainda mais intrigante era a presença de vestígios cirúrgicos no abdômen de Diana. Havia marcas de incisão e sinais de interferência interna. Os especialistas notaram que um órgão tinha sido removido e armazenado separadamente. Um ato altamente invulgar, a menos que existam instruções específicas, mas não restavam registros autorizando tal procedimento. Depois veio a toxicologia. Apesar de décadas de decomposição, foram encontrados vestígios de compostos desconhecidos em amostras de tecido preservadas. Não o suficiente para confirmação, mas o suficiente para levantar sérias suspeitas. Um composto químico estranho não relacionado com os medicamentos que Diana tinha tomado. Não eram apenas anomalias. Eram contradições, inconsistências violentas e deliberadas que levaram a uma conclusão aterradora que começou a ganhar forma. Não foi apenas um acidente. Pode ter sido encenado. Em particular, o patologista debateu se deveria informar William imediatamente. Mas a notícia espalhou-se rapidamente pelos canais reais. E em poucas horas, um muro de proteção estava a ser construído em torno das descobertas. Os advogados do palácio foram informados. Os estrategas de relações públicas elaboraram declarações para o caso de a história ser divulgada. Uma fonte próxima descreveu o clima como de pânico controlado. Para William, a verdade estava a ser revelada. E era mais sombrio do que tudo o que ele alguma vez estivera preparado para enfrentar. O colapso emocional de William. De volta à propriedade. Longe das câmaras e da cerimônia, o príncipe William desfez-se. A força que manteve em cada entrevista, em cada aparição, em cada ano desde 1997, acabou por se romper. Permaneceu como soldado ao lado do caixão da sua mãe quando era criança. Percorreu o caminho da dor ao dever, sem nunca se quebrar publicamente. Mas o que viu dentro daquele túmulo abalou tudo. Depois de ouvir o relatório completo, William saiu da sala de reuniões em silêncio. Sem perguntas. Nenhuma objeção. Apenas um olhar indecifrável. Mas, ao chegar ao corredor exterior, um dos seus assessores mais próximos viu o que se passava. Os seus ombros caíram. A sua respiração ficou superficial. E apoiou-se na parede de pedra como se o peso da história o tivesse finalmente atingido. Ele sussurrou uma frase. Eles mentiram-me. Já não estava apenas de luto. Ele ficou em choque. E sentiu-se traído. Não apenas pelos responsáveis pelo encobrimento, mas por um sistema que o manteve na ignorância durante 27 anos. A sua mente voltou a tudo o que lhe tinham dito quando era criança. Sobre o acidente. Os médicos, a versão oficial dos acontecimentos. Tudo parecia agora um guião. Uma mentira escrita para proteger a verdade de outra pessoa, não a da sua mãe. À medida que a dor o dominava, as lágrimas vieram, silenciosas a princípio. Logo, incontrolável. Não era o soluço de um homem destruído, mas as lágrimas silenciosas de alguém que tinha mantido tudo enterrado durante demasiado tempo. E agora, perante as consequências de uma descoberta que nunca pediu, tudo veio ao de cima.
Os seus conselheiros entraram a correr, oferecendo conforto, lenços de papel e apoio. Mas William não estava a ouvir. Olhava fixamente para a parede oposta, perdido em memórias. O último telefonema, a caminhada fúnebre, as manchetes, a traição. Todo este tempo, disse. Durante todo este tempo, estávamos a honrar a história errada. Ao cair da noite, uma nova chama acendeu-se no seu interior. Aquilo não tinha acabado. Tinha entrado naquele túmulo em busca de um encerramento. Em vez disso, partiu com uma missão: fragmentos de uma carta escondida. Ou uma pista. Quando os investigadores pensavam ter visto tudo o que o túmulo tinha para revelar, algo mais apareceu. Pequeno, frágil e quase perdido. Um assistente funerário, examinando a orla do interior do caixão, reparou num objeto dobrado pressionado sob um revestimento de veludo em decomposição. À primeira vista, não parecia nada, apenas um pergaminho desgastado pelo tempo colado à madeira. Mas, quando cuidadosamente levantado e desdobrado, revelou parte de uma carta escrita à mão, manchada pelo tempo e pela umidade. Mas inequivocamente real. Um canto tinha as iniciais DS, Diana Spencer. Não era uma carta completa, mas as palavras que restavam eram arrepiantes. Se algo acontecer, proteja o William. Dirão que foi o destino, mas sei que não. Outra linha, quase ilegível, dizia: temo traição interior. A escrita combinava com o estilo bem documentado de Diana. Inclinado, emotional, pessoal. Os especialistas interromperam imediatamente todas as atividades. O fragmento foi fotografado, selado e entregue a um arquivista para preservação imediata. A notícia chegou ao William em menos de 1 hora. Ele exigiu vê-la, sozinho, numa sala reservada, com luvas e mãos trêmulas. Leu as restantes palavras. Embora desbotadas, perfuraram o seu coração. Não era apenas uma despedida de mãe. Foi um aviso, um apelo, uma profecia. Até então, as alegações de Paul Burrell sobre cartas escondidas tinham sido ignoradas pelo palácio. Mas isso era tangível, e estava dentro do túmulo dela. Os assessores debateram se este bilhete se relacionava com os outros que Diana tinha escrito durante os seus últimos meses, muitos dos quais tinham desaparecido ou, segundo os rumores, teriam sido destruídos. Alguns alegaram que ela tinha escondido mensagens em locais diferentes, temendo ser vigiada. Se este fosse um deles, a verdade completa ainda poderia estar por aí. Para William, aquele fragmento de carta mudou tudo. Ela sabia, sussurrou. Ela sabia de algo. Confirmou o que o seu coração temia há muito tempo. A sua mãe morreu assustada, não apenas dos paparazzi, mas de pessoas em quem ela confiava. E agora, com este bilhete na mão, William percebeu que tinha provas, não apenas suspeitas, não apenas tristeza, mas a prova de que algo estava profundamente errado. E alguém, Algras, tentara enterrar aquilo com ela. Mas não ficou enterrado. Não mais. A reação real. A portas fechadas. Em poucas horas, a descoberta chegou aos mais altos escalões da Casa Real. E a reação foi imediata. O palácio entrou em crise. Assessores seniores reuniram-se na Clarence House para uma reunião estratégica de emergência. O rei Carlos foi informado em primeiro lugar, seguido pela rainha Camila. Fontes nos bastidores descreveram a atmosfera como tensa, instável e visivelmente abalada. Até os conselheiros mais serenos se esforçaram por encontrar uma interpretação calma para os factos que agora surgiam. A linha oficial do palácio era minimizar o evento, uma manutenção programada e uma revisão respeitosa da preservação. Mas ninguém dentro da empresa acreditava que o público acreditasse. Não quando os rumores sobre as descobertas médicas e o fragmento da carta já estavam a ser divulgados. A situação era demasiado grande, demasiado emocional e demasiado ligada à memória pública. Charles terá pedido discrição, dizendo que isto não se deveria tornar mais um circo mediático. Mas quem estava na sala reparou. Ele estava abalado. O medo não era só das manchetes, era do que mais podia sair. Camilla, por outro lado, manteve-se em silêncio. Uma fonte próxima da família descreveu o seu comportamento como sereno. Mas Fryer, outra, afirmou que foi a primeira a levantar a possibilidade de contenção legal, sugerindo que os meios de comunicação social fossem avisados com ameaças de difamação caso as fugas de informação se intensificassem. Mas a realidade era clara. Eles estavam encurralados. O público adorava Diana. Sempre foram. E agora? Com William no centro desta tempestade que se desenrolava. Não como um príncipe, mas como um filho em busca de justiça. O palácio não se podia dar ao luxo de parecer que estava a esconder alguma coisa.
foram feitas chamadas privadas para advogados, assessores de imprensa e aliados importantes no governo. Foram redigidas declarações de controle de danos. A linha tinha de ser seguida com cuidado, não negar nada, mas confirmar pouco. Entretanto, dentro do Palácio de Kensington, William tomava uma decisão bem diferente. Não estava interessado em distorcer a história. Ele queria a verdade. Não se trata da coroa, disse aos seus conselheiros. Trata-se da minha mãe. Mas a porta fechara. Outros viam a situação de forma diferente. Iniciara-se uma silenciosa disputa pelo poder. Não apenas pela memória de Diana, mas pelo futuro da monarquia. E, pela primeira vez em anos, a máquina real não se sentia intocável. Sentia-se vulnerável, porque um túmulo tinha sido aberto. E com isso, décadas de silêncio. Fugas, manchetes e a besta da comunicação social. De manhã, o silêncio quebrara-se. Apesar das rigorosas restrições e acordos de confidencialidade, foram divulgados detalhes do túmulo. Não completamente, mas o suficiente para causar uma tempestade. Algumas fotos, um sussurro de uma carta, comentários sussurrados de um assessor real abalado. Foi só isso. As manchetes estavam por todo o lado. Príncipe William abalado pelo choque. Túmulo descoberto. Foram encontrados fragmentos da última carta de Diana. E temeu-se pela sua vida. Terá sido apenas um acidente? Os tabloides aproveitaram a oportunidade, publicando páginas inteiras com maquetes do túmulo, reconstituições imaginárias da carta e linhas temporais ligando a morte de Diana a um encobrimento que durou décadas. Os noticiários televisivos exibiram painéis de especialistas, analistas e especialistas em linguagem corporal, todos dissecando cada detalhe dos movimentos de William desde a exumação. A internet? Imparável. No TikTok, surgiram homenagens emocionantes a Diana, muitas terminando com a sua entrevista panorâmica de 1995 e a comovente citação: "Éramos 3 neste casamento." No Reddit, os tópicos sobre conspirações ganharam força com milhões de visualizações, revivendo tudo, desde o envolvimento no MI6 até a especulação de que Diana teria tentado forjar a sua própria morte. O Twitter foi tendência com as hashtags Justiça para Diana, A Verdade sobre o Túmulo e William Saved. A equipa de relações públicas da realeza esforçou-se para conter as consequências. Uma declaração cuidadosamente redigida foi divulgada. Sua Alteza Real, o Príncipe William, visitou recentemente o memorial da sua mãe, a Princesa Diana, para uma reflexão privada e pessoal. Quaisquer rumores para além disso são especulativos, mas já era tarde demais. Atrás dos muros do palácio, o pânico transformou-se em frustração. Charles temia que isso pudesse destruir anos de estabilidade duramente conquistada. A equipa de Camila trabalhou arduamente para a manter longe das manchetes, mas o seu nome começava a aparecer novamente, especialmente em publicações online que associavam a memória simbólica do sofrimento de Diana à máquina real ainda no poder. Alguns conselheiros instaram William a fazer uma declaração pública. Ele recusou. "Isso não é algo que explico à imprensa", terá dito. "É algo que resolvo com sinceridade." Enquanto a monarquia cambaleava sob o peso do seu passado, uma coisa tornou-se clara. A história de Diana já não estava terminada. Tinha acabado de ser reaberta. Teorias ressurgem, velhas feridas reabrem. Com o frenesi mediático globalizado, as atenções viraram-se para aquilo que muitos tentavam esquecer: o acidente original e as perguntas que nunca desapareceram. Em 1997, a versão oficial era clara. Diana morreu num trágico acidente, provocado por um condutor alcoolizado que tentava fugir dos paparazzi. Mas agora, cada detalhe estava a ser novamente desvendado. E milhões perguntavam-se: e se aquela história nunca tivesse sido real? Nomes do passado regressavam como fantasmas. Dodi Fayed, companheiro de Diana, também morreu no acidente. Henry Paul, o condutor, foi o único culpado. Mas, segundo novos dados toxicológicos contestados, não estaria embriagado. O Fiat Uno Branco, o carro misterioso visto a raspar o veículo de Diana antes de entrar no túnel. E, claro, Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, que durante anos alegou que o acidente foi um assassinato. Ela estava grávida. "Não podiam permitir", disse uma vez. Eles silenciaram-na. Na altura, estas alegações foram descartadas como divagações emocionais. Mas agora, após a exumação, as pessoas estavam a ouvir de forma diferente. As alegações há muito ignoradas de Paul Burrell, de que Diana lhe deu um bilhete a prever a sua morte, voltaram à baila.
A linguagem daquele bilhete espelhava assustadoramente o fragmento encontrado no túmulo. Palavras como medo, traição e acidente soavam agora proféticas. De repente, o que antes era considerado um rumor de tabloide começou a soar como um padrão. Até jornalistas respeitados estavam a voltar a participar na conversa. Antigos produtores da BBC admitiram em privado que houve pressão para evitar aprofundar os "e se" em torno do acidente. Antigos funcionários da realeza, há muito reformados, começaram a falar anonimamente, descrevendo o medo crescente de Diana nos seus últimos meses. A sua crença de que os seus telefones estavam sob escuta e as suas suspeitas de que estava a ser vigiada. E o público? Eles lembravam-se das vigílias à luz das velas, do mar de flores em frente ao Palácio de Kensington. A sensação de que a sua morte nunca fez sentido. Para muitas, o túmulo tornara-se mais do que um espaço físico. Era uma ferida simbólica, reaberta, novamente a sangrar e impossível de ignorar. E enquanto as perguntas se tornavam mais intensas do que nunca, William estava no centro de tudo. O filho de Diana, a herdeira de um trono construído em silêncio, agora carregando a única coisa que mais ninguém teve, a verdade enterrada com ela. A cruzada de William começa durante a maior parte da sua vida. O príncipe William fez tudo o que se esperava dele. Ele desempenhou o papel. Ele vestiu o uniforme. Ele manteve a linha. Mas depois do que testemunhou dentro da campa da mãe e do que leu naquela carta frágil e semi-enterrada, algo mudou. Não apenas nele, mas à sua volta. Já não se tratava de luto. Agora era uma missão. William reuniu-se discretamente com o seu advogado. Fez um pedido direto: reabrir os ficheiros, investigar o que foi perdido, enterrado ou ignorado em 1997. Queria ter acesso a relatórios médicos, registros de vigilância, registros do MI6 e até a comunicação entre as autoridades britânicas e francesas no momento da morte de Diana. Fontes internas dizem que também contactou membros da equipe original da Operação Paget, a unidade que tinha investigado a morte de Diana no início dos anos 2000. Muitos já estavam reformados. Alguns estavam relutantes, mas quando ouviram quem estava a perguntar, ouviram: "Quero a verdade", terá dito William a um ex-funcionário. Não para manchetes, para ela. Mas esta não era apenas uma investigação privada. A situação começava a afetar a sua vida pessoal. Atrás dos portões do palácio, a tensão com o rei Carlos adensava-se. O rei acreditava que vasculhar o passado só iria dividir ainda mais a família. Camilla, já a recuperar do novo escrutínio público, estaria profundamente incomodada com o rumo que as coisas estavam a tomar. E depois havia Harry. Apesar da distância bem documentada, William estabeleceu contato. Os dois príncipes não se falavam abertamente há meses. Mas isto era diferente. A mãe deles ainda os prendia. E se havia um momento para nos unirmos, era este. William contou-lhe o que tinha sido encontrado. A carta, as incongruências, as novas questões. Harry a viu. Fontes próximas do acampamento de Sussex descreveram-no como abalado e furioso. Mas, acima de tudo, pronto para ajudar. E assim, os dois irmãos, antes separados pela instituição, começaram a unir-se por algo maior do que ambos: a verdade de Diana. Os advogados foram contratados em diversas jurisdições. Iniciaram-se reuniões entre a equipa de William e peritos forenses internacionais. Até as autoridades parisienses, antes hesitantes em reabrir o que quer que fosse, foram discretamente envolvidas na conversa. A coroa esperava que este permanecesse enterrado. Mas agora a situação estava a mexer. E o príncipe William liderava o ataque. Não como herdeiro, mas como filho. Um túmulo falou. E o trono tremeu. Na história da monarquia britânica, poucos momentos abalaram o seu âmago como este. Um túmulo abriu-se. Uma carta encontrada. E um futuro rei. Agora assombrado pela voz de uma mãe silenciada demasiado cedo. Isto não era apenas um mistério. Tornou-se um ajuste de contas. Porque quando William entrou naquela cripta, não estava apenas a visitar um túmulo. Ele estava a entrar num capítulo selado da história. Um que a coroa cuidadosamente fechou, trancou e enterrou, esperando que o tempo fizesse o resto. Mas o tempo não esqueceu. E a Diana também não. O túmulo, antes apenas um local de luto, tornara-se um mensageiro. O seu silêncio foi quebrado. O seu segredo se revelando. O que antes era considerado tragédia, era agora reconsiderado como traição. E o que começou por ser um momento pessoal de encerramento, transformou-se num despertar público. O passado não acabou para nós, sussurrou uma fonte real, e Diana nunca partiu verdadeiramente. Dentro do palácio,
o medo instalou-se como pó. Não por medo de escândalo. A realeza já tinha enfrentado muita coisa. Mas por medo do que isso significaria no futuro. Medo do que mais poderia ser descoberto. Medo de que a própria história da monarquia moderna, tão cuidadosamente polida, se pudesse agora desfazer. E no centro de tudo estava William. Não mais o herdeiro obediente a caminhar atrás do caixão. Agora, o portador da verdade. O protetor do legado. O homem disposto a abrir portas que a coroa mantinha fechadas. Ainda não é claro se o mundo algum dia verá todo o conteúdo do túmulo de Diana. Mas uma coisa é certa, tocou no seu filho. E agora o mundo está over. Justiça, sussurrou William uma vez. Ela merece. E nós também. O que acontece depois? Ninguém sabe. Mas o trono já não está firme. E a voz de Diana já não está silenciosa. O que o príncipe William viu dentro do túmulo da princesa Diana permanece em segredo. Mas as pessoas próximas dizem que nunca mais foi o mesmo. Esta não foi apenas uma visita real. Foi um ajuste de contas. Um confronto com a perda. O legado e as perguntas sem resposta em torno da trágica morte da sua mãe. Para William, foi uma viagem particular em direção ao luto, à memória e, talvez, à verdade. E para o mundo, é um lembrete de que algumas feridas, por mais nobres que sejam, nunca cicatrizam verdadeiramente. Uma coisa é certa, o que quer que tenha encontrado nesse dia moldará o seu caminho como filho e futuro rei.